nós estamos hoje iniciando o que poderíamos chamar, ou como é chamado na cultura pop, ou na cultura das HQs, dos quadrinhos, né? Nós estamos iniciando um spin-off. O que é um spin-off? Poderia-se dizer que é uma história dentro da história. Não chega a ser uma história à parte, mas pode ser, né? Mais um trecho específico. Então, nós estamos na série do Sermão do Monte e hoje nós vamos iniciar uma minissérie ou microsérie dentro da série maior do Sermão do Monte. A série do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, né? Ele começa no capítulo 5 de Mateus. Então, abram suas Bíblias em Mateus. E o Sermão do Monte finaliza no capítulo 7. E o Pai Nosso, essa oração, a oração do Pai Nosso, ela está bem no centro, né, de todo, entre o 5 e o 7, não somente está no capítulo no meio, mas porque, de fato, numa arrumação do texto em hebraico, em grego, esta oração, ela estaria no centro, né? E é muito interessante porque quando nós olhamos para a interpretação bíblica, para os estudos da teologia bíblica, quando olhamos para estruturas dos textos, uma das regras de interpretação é que normalmente, aquilo que está no centro de um texto é realmente um ponto central ali, né? Um ponto que conecta a parte anterior com a parte posterior, dando sentido, né? Então, estamos começando hoje essa pequena série a partir da oração que o Senhor Jesus ensinou. Então, abram suas Bíblias, Mateus capítulo 6. Acho que alguém ficou de trazer uma água aí para mim. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Bom? Eu vou fazer a leitura. Na sequência, vamos orar novamente. Uma pequena oração. Lembrando os irmãos, né? Não sei se é o caso, mas às vezes nós pensamos assim, o momento da pregação, né? E espera-se que Deus fale, e essa é a nossa oração, que Deus fale aos corações, mas Deus, ele nesse momento específico, inclusive, ele começa a falar com a leitura da palavra. Na verdade, desde que nós começamos o culto e lemos ou ouvimos a palavra, Deus ali já estava falando. Como alguém uma vez já disse aí no Instagram, você quer ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para você? Quais são os planos dele? Abra sua Bíblia. Então fica a primeira orientação, abandone qualquer proposta de adivinhação gospel. Abra sua Bíblia sempre que você quiser ouvir Deus falar. Mateus, capítulo 6, verso 9. Jesus, então, dizendo, ouçam, portanto, orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis
a cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, sua palavra foi lida e seremos expostos agora a mais uma paisagem diferente diante do que temos visto até aqui. Que o Senhor nos ajude, nos oriente a descobrirmos e aprendermos as profundas verdades que se encontram nesse texto, nesta oração que o nosso Senhor deixou para nós como oração modelo. Confiamos na tua direção, na tua graça, na tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, e nos socorre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos então no contexto ainda do capítulo 6 e que vem todo conectado, né? Capítulo 5, Jesus dando o seu primeiro grande discurso dentro do registro de Mateus, e tendo dado esse discurso, ele no capítulo 6, enquanto no finalzinho do capítulo 5, ele tratou sobre como o cristão deve apresentar sua vida a partir de um padrão ético e moral na sociedade, né? No capítulo 6, nesse início, ele agora vai mudar o foco. O que antes era como o cristão se comporta lá fora, no capítulo 6, vai ser a vida de espiritualidade do cristão. Então foi o que nós tratamos aí nos últimos sermões, onde nós vimos, veja, o verso 1 do capítulo 6, ele é o tom de tudo que ele vai dizer na sequência. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então ele dá o tom aqui. Ele vai repetir nesse trecho várias vezes a ideia de local escondido, local secreto. E ele vai fazer, Mateus aqui, no Sermão do Monte, ele vai fazer um contraponto. A verdadeira espiritualidade nasce e se desenvolve no secreto, com Deus. E depois vem a público. Em contrapartida, ele vai dizer aqui que os fariseus, e ele vai nomeá-los de hipócritas, pela primeira vez aqui em Mateus. Hipócritas, um termo do teatro grego, em que se usava máscaras. Enquanto os hipócritas, ou os falsos religiosos, eles procuram atuar diante dos homens para trazer aplausos para si. E Jesus está dizendo, olha, definitivamente, esses que fingem uma espiritualidade que na verdade não existe, a única recompensa que eles vão ganhar será a admiração dos outros da igreja. É só isso que eles vão ganhar, mais nada. Em contrapartida, aqueles que talvez não sejam nem vistos, sabe? Irmãos, não tenham dúvidas que, por exemplo, existe talvez até muito mais valor a oração de vocês, sabe? Da pessoa mais simples, que de repente não é vista em nada na igreja, sabe? Por motivos diversos, não assumiu nada, às vezes por uma questão de saúde, que seja, lógico, motivos lícitos, mas é uma pessoa de oração. E o que Jesus está dizendo é que essa pessoa que não é vista, mas que desenvolve um relacionamento pessoal e secreto com Deus, essa pessoa tem um valor extraordinário, não só diante do Senhor, porque o Senhor se alegra e há de recompensá-la, mas para a própria vida da igreja. Então, como é importante isso? Então, Jesus ele fala sobre esmola,
fala sobre oração e fala sobre jejum. Nós fizemos uma sequência direta: esmola, oração e jejum, porque os três textos, se vocês perceberem, a estrutura deles é um paralelo, são muito iguais. E o que os comentaristas vão dizer, nós temos aqui no Evangelho de Mateus o Sermão do Monte de maneira mais completa. Nós temos num outro momento, lá em Lucas também registra isso. Lucas registra, e ele ainda registra o seguinte, que os discípulos perguntaram para Jesus, pediram a Jesus: mestre, nos ensina a orar, como João o Batista ensinou para os discípulos dele. E Jesus, lá em Lucas, vai apresentar o Pai Nosso. Lá de maneira resumida, aqui de uma maneira mais completa. O que os comentaristas vão dizer é que Mateus, na construção desse texto, ele vai encaixar o Pai Nosso bem aqui, exatamente por ser o meio do texto, né, o meio do Sermão do Monte, e o que essa oração representa, porque essa oração, ela não se trata somente de uma oração. Ela não se trata, primeiro, ela não é uma reza, né? E aqui eu uso reza no sentido que às vezes a gente usa o termo reza e pensa apenas, né, nas práticas de orações dos católicos romanos com as suas repetições. Mas orações também podem acabar tendo esse mesmo tipo de procedimento. Orações que se ora de maneira profissional. O que é isso, pastor? Oração profissional. É óbvio, existem profissionais melhores do que outros, como em todo lugar. Mas a oração profissional é aquela que ela é feita simplesmente porque alguém te pediu, te mandou, e você nem queria fazer, porque na verdade você nem está tão assim com Deus, sabe? E por que você não está nem tão assim com Deus? Porque o disjuntor da sua fé no Evangelho pode ter caído. Ou seja, você se esqueceu de Jesus, você se esqueceu que Ele é o Cordeiro que perdoa pecados, e que por Jesus, em Jesus, você pode ter um relacionamento pleno com o Pai. Mas o ponto, então, é que essa oração profissional, o que eu estou chamando de oração profissional, é aquela oração que é apenas vã repetição. Vã repetição, às vezes, de compêndios de teologia espetaculares. Mas é só vã repetição. Aquilo não é verdadeiro para você. Aquilo não é interno. A proposta de Jesus aqui não é apresentar uma reza, mas é apresentar um modelo. Não somente um modelo para oração, mas um modelo para vida. Dentro da estrutura do que ele apresenta aqui no Pai Nosso, né? Então, nós temos aqui, se a gente fosse apresentar a ideia central de todo o Pai Nosso, e assim, irmãos, hoje eu espero, com a graça de Deus, concluir o verso 9. Vamos trabalhar para concluirmos hoje o verso 9. Por isso que eu disse que seria uma minissérie. Talvez de 1 mês a 1 mês e meio. Vamos ver. Talvez não. Mas o tema central, o tema do todo aqui, a ideia principal, é de que as nossas orações, elas devem ser direcionadas ao Pai. Ponto. Um Pai que carrega características. Elas devem ser não somente direcionadas ao Pai, mas focadas naquilo que é importante primeiro para o Pai, e não para nós mesmos. Então, como eu disse, há uma estrutura aqui, e uma estrutura não somente de oração, mas a gente vai perceber que é uma estrutura de prática de vida ou de filosofia de vida. Primeiro, quem é esse Pai? E como que se ajusta
o nosso relacionamento, como é possível nós, pecadores, podemos chamar um Deus criador que é santo de Pai. Mas não somente isso. E eu já tenho falado isso aqui em outros momentos. Como que me parece que as igrejas por aí não leem o Sermão do Monte? Quiçá, talvez, leiam Bíblia. Quiçá leiam Bíblia. Porque eu olho para o Sermão do Monte, nós temos visto o Sermão do Monte, e nós temos sido convocados por Jesus a determinadas práticas na vida, práticas que têm relação com abnegação, práticas que têm relação com renegar algumas coisas, em prol do amor a Jesus, se é que de fato se ama Jesus. E essa oração, então, ela te dá uma estrutura, quase que como um resumo do que vimos, de tudo que vimos no capítulo 5 e do que vamos ver ainda no final do 6 e do 7. Então, direcionadas ao nosso Pai, focadas primeiramente nas preocupações do Pai ou naquilo que é importante para o Pai, o que, consequentemente, a nossa própria vida precisa inicialmente, primariamente, ter o foco naquilo que interessa ao Pai. E aí talvez você diga, mas então eu não vou mais viver? Caramba, será que caiu a ficha que você foi chamado para morrer? Será que você sacou que a cruz não é um instrumento de felicidade ou de cosquinha, mas é um instrumento de tortura, da qual o próprio Cristo disse, quer vir após mim? Carregue publicamente o sinal da sua vergonha e da sua confissão. E indo até um lugar de morte, morra, crendo que Ele, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é suficiente para te ressuscitar. Não somente agora, espiritualmente, te levando a um novo relacionamento com Ele, mas no porvir. O que nos leva, inclusive, a um outro ponto interessante do Pai Nosso, é que ele também tem um tom escatológico, um tom do que há de vir, mas aqui é quase que um já, mas ainda não. Nós experimentamos isso, ou o que vai ser dito na oração, mas ainda havemos de experimentar de uma maneira espetacular. Por isso, o convite do cristianismo, o convite da fé cristã, é um convite para um olhar para este mundo muito mais com misericórdia desse mundo e menos por atratividade. Bom, e na sequência disso, direcionado ao Pai, focado na preocupação do Pai, e aí sim, preenchida, não só as orações, mas a nossa vida, com as nossas necessidades, mas com um detalhe. Assim, uma fala sobre o que necessitamos para viver nesse mundo. Só que necessidades que claramente só podem ser supridas pelo Pai. Então, talvez esse seria o resumo do verso 9 ao 13. Então, nós temos aqui esse modelo. Um modelo de oração, mas também um modelo de vida cristã, onde temos uma centralidade inicial que também tem relação com adoração. Esse Deus que é santo, que tem um nome, e que tem um nome a zelar. Pense nisso. Pense nisso. Um Deus que ele tem um nome a zelar, e que quando nos adota como filhos, ora, qual é a característica documental, legal, para uma adoção? O que um pai, uma mãe que adota, dá para o seu filho? Me digam, seu nome. O seu nome. Isso acarreta uma responsabilidade. Ou seja, a vida cristã também é uma vida que vai te desafiar a certas responsabilidades por causa do nome que você agora passa a carregar.
um nome que nos leva à adoração, um modelo de vida e de oração nas preocupações de Deus e depois nas nossas necessidades. E mesmo assim, interessante, que as nossas necessidades, que aqui no texto vão ser 3, ainda assim, apenas a primeira é terrena, o pão. As outras 2 são necessidades espirituais. Porque nem só de pão viverá o homem, mais do que o próprio Deus, que é santo, profere e mantém. Alguns comentaristas vão dizer, eu coloquei aqui talvez mais a título de curiosidade, na verdade eu vi apenas um comentarista dizer isso, mas é no mínimo interessante. Ele vai dizer que as 3 primeiras petições ecoam a primeira tábua do Decálogo. Achei interessante trazer isso, porque tivemos uma série de mensagens no Pai Nosso, nos 10 Mandamentos, onde a primeira parte dos 10 Mandamentos tem relação do homem com Deus, e a segunda parte dos 10 Mandamentos tem relação do homem para com o homem, humanidade. Então, as 3 primeiras petições ecoam a primeira tábua, o Decálogo, ou seja, são orientadas para Deus. E as 3 últimas, a segunda tábua do Decálogo, que tem relação com necessidades pessoais. Bom, irmãos, vamos dar uma olhadinha, correndo o risco de parecer uma aula, mas espero não transformar ainda essa primeira parte em aula. Mas temos que lembrar que nós estamos abrindo aqui uma minissérie, não é? Um spin-off aqui que talvez precise, que é importante vocês entenderem algumas coisas da estrutura. Bom, eu não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas nós temos algumas divisões aqui no texto, muito bem marcadas. O texto, ele começa com uma sentença introdutória. Depois de ter falado sobre como o cristão deve orar, e se a gente volta no verso anterior, foi dito, ou nos versos anteriores, Jesus ele vai criticar 2 maneiras de se orar. A primeira maneira, a maneira dos religiosos. De novo, quem são os religiosos? São os hipócritas. E, de novo, qual é a característica do termo grego hipócrita? Na época dos teatros não se usava maquiagem, usava-se máscaras. Tanto é que até hoje o símbolo do teatro é o quê? 2 máscaras, uma sorrindo e uma chorando. Isso é o hipócrita, é o que bota a máscara. Então a primeira crítica de Jesus é uma crítica em relação à oração dos hipócritas, dos que estão atuando. A segunda crítica é uma crítica à oração dos pagãos. Jesus vai criticar as vãs repetições, as palavras mágicas, as coisas do tipo tá amarrado, como se isso realmente significasse alguma coisa, alguma bobagem dessa. E assim, né? Como eu estou, graças a Deus, há muitos anos longe de cultura gospel, eu nem sei mais esses nomes, ou esses jargões. Mas Jesus está criticando o uso de terminologias com o objetivo de ter algum poder mágico. Quando ele fala, olha, para de ficar repetindo, ou para de tentar achar que vai convencer Deus o azucrinando. Com palavras, enfim. E ele vai dizer então, e aqui vem a sentença introdutória, Jesus ensina a orar. Na sequência, nós temos uma invocação. A quem nós vamos orar? A quem nos dirigiremos? E no grego, nós temos uma importância muito grande aqui, na declinação aqui do termo Pai. Pai aqui é a palavra mais importante nesse início. Pai nosso que estás
no céu. Há uma invocação do Pai, há um chamado. E nós temos realmente essa ideia de chamado. Interessante que nos versos anteriores, Jesus disse: vá ao seu quarto em particular e ore em secreto. E Deus, em secreto, te ouve. E na sequência, Jesus ele apresenta uma oração no plural. Portanto, oreis assim. É óbvio, podemos orar em público ou no particular. Mas nunca perdendo uma determinada característica aqui. Um Deus que não é só seu. Já vai falar sobre isso. Na sequência, começam as petições. Vejam. E finaliza lá embaixo com uma doxologia. E aí, quando nós olhamos para as petições, nós observamos que existem 6 petições específicas expressas num tempo verbal imperativo. Quais são? Santificado seja, venha, seja feita, dá, perdoa-nos e livra-nos. 6 verbos num tempo verbal, numa declinação de ordem. E aí talvez você possa dizer, mas espera aí, pastor, eu não estou entendendo. Então quando eu for orar, eu estou dando uma ordem para Deus? Pois é um erro que acontece, é muito comum. Pensar o tempo em português como no tempo grego. O tempo grego ele pode ter uma variação. A ideia aqui, dentro de uma oração, quando se colocava como imperativo, como uma ordem, na verdade é a ideia de um clamor. É a ideia de um coração que anseia pelo que ele está pedindo. Vocês estão entendendo? Não é uma ordem para Deus, mas é alguém que se coloca diante de Deus depois de o evocar de onde ele está e sendo quem ele é. Ele tem uma chama no coração, um clamor. Um clamor. O primeiro pedido tem relação com a santidade de Deus. O segundo pedido tem relação com o reino de Deus. O terceiro pedido tem relação com a vontade de Deus. E aqui nós podemos dividir a estrutura do texto em 2 outros blocos. Os 3 primeiros pedidos e os 3 últimos pedidos. Onde os 3 primeiros pedidos apresentam a oração dos discípulos de Jesus pedindo o domínio do Pai, ou apresentando a dimensão do domínio do Pai. Os discípulos então pedem que o seu domínio se estabeleça em todo o universo. A sua santidade, o seu reino e a sua vontade. E os 3 na sequência agora vai ter relação com a gente. O pão diário, uma certa dependência que o discípulo precisa ter do seu mestre. Enquanto no reino humano, uma característica de maturidade é você ser cada vez mais independente. No reino de Deus, a característica da maturidade é a dependência completa de Deus. Quinto pedido tem relação com o perdão de pecados nossos e dos outros. E o sexto pedido tem relação com auxílio sobre nossas fraquezas e sobre o próprio maligno tentando. Então, a segunda parte fala sobre as nossas necessidades para vivermos nesse mundo. Veja, alimentação, perdão e santidade. Aquilo que alimenta fisicamente e, o mais importante, espiritualmente. O fato dessa realidade de termos sido perdoados e de que exercemos perdão para com os outros. Bom, não vou me deter muito aqui, porque
não é o texto de hoje. E por último, nós temos a doxologia, que é então o canto de louvor. E se vocês perceberem, pois teu é o reino. Está lá no segundo pedido. O poder tem relação com o terceiro pedido, é a vontade de Deus sendo exercida. E a glória para sempre tem relação com a sua santidade. E assim, a oração termina concluindo ou relembrando as primeiras petições. Bom, agora que você já conhece a estrutura do texto, a gente pode caminhar um pouquinho mais. Irmãos, por incrível que pareça, mas a Bíblia, ela registra apenas um caso, que eu já até mencionei, em que os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a fazer algo, a oração. Está lá em Lucas 11. E aí o que segue lá é a forma abreviada do que nós temos aqui. O texto de Mateus, ele tem sido chamado de oração do Senhor, oração modelo ou oração dos discípulos. Mas vocês sabiam que muitos comentaristas olham para João capítulo 17 e argumentam que, de fato, aquela ali é a oração do Senhor por causa do termo. Aqui você teria o que a gente poderia chamar de oração dos discípulos. Agora, a oração do Senhor está lá em João 17. Você pode ler depois, não vamos ler agora para a gente ganhar tempo. Tá bom? Que também é chamada lá de oração do sumo sacerdote. Então, a gente pode chamar essa oração aqui de oração modelo dos discípulos. E é interessante o que Sinclair Ferguson vai dizer, um autor, sobre esse texto. Essa oração, ela serve a dois propósitos. Primeiro, ela fornece um modelo de oração, um esboço fácil de memorizar, que serve como uma lição sobre como abordar Deus como Pai e como devemos falar com Ele. Você ainda não se sente seguro em relação à sua própria fé ou ao seu próprio relacionamento com Deus? Aprenda com o Pai Nosso. Aprenda com o Pai Nosso. Segunda coisa que ele diz. Em segundo lugar, ela serve como um esboço de toda a vida cristã, fornecendo certos pontos fixos. Não podemos perder de mente quem é esse Deus. Quais são as características dele? De um reino dele que se encontra em plena expansão. E nos perguntamos, inclusive, se somos participantes dessa expansão desse reino. O quanto estamos envolvidos com o reino desse Pai do céu. Então, ele delineia as prioridades da vida e nos ajuda a colocá-las em foco. Portanto, orem assim. Nós temos uma introdução aqui, meus irmãos, em que nós temos alguns termos muito enfáticos. Só aqui, já aqui. Portanto, diante do que foi dito, fugindo de uma oração hipócrita. E veja que aqui o texto já vai nos chamar para um plural, vindo de um singular. Como eu posso não somente orar, mas viver a partir das realidades do Pai Nosso? Ora, primeiro no particular, mas sabendo que a vida cristã há de ser vivida em público e em conjunto. Então nós temos um enfático aqui, é que no português ficou contraído isso. Seria, portanto, vocês orem assim.
Mas no grego, vocês aqui, ou o que está suprimido aqui na construção da frase, torna o que Jesus vai apresentar como alguma coisa intensamente pessoal, intensamente próximo. E, de novo, a ideia do assim nos traz a ideia de que é algo que está para além de só uma oração. Pai nosso que estás nos céus. E, se vocês lembrarem daquela estrutura, é a invocação. Começo a minha oração. Jesus invoca Deus, aquele que é o nosso Pai, que está nos céus. Pai nosso aqui, ou esse termo, na palavra grega aqui, no termo grego, que está traduzido como Pai Nosso, é uma palavra que seria o paralelo do aramaico Abba. Já ouviram esse termo? Abba, Pai. Nós temos então aqui Pai Nosso, o mesmo peso de proximidade, o mesmo peso de relacionamento com o Abba, do aramaico. Então nós temos aqui alguns paralelos também com as orações judaicas. Então esse nosso aí mostra que nós temos uma oração sendo apresentada a um Deus comunitário, que nos chama a uma vida de comunidade. No início do texto, como nós já falamos aqui de Mateus 6, Jesus adverte que, quando oramos, não devemos ser como os fariseus que oram para se exibir, nem como os pagãos que oram achando que suas muitas palavras vão convencer a Deus a atender os seus pedidos. Mas Jesus aqui está dizendo, existe uma maneira melhor. Jesus diz, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Então é interessante a maneira como começamos as nossas orações, mas não somente as nossas orações, quando a gente entende que o texto está te chamando para a vida e para viver a partir do texto. É você, ao acordar, no seu primeiro fôlego de respiração, em que há uma consciência, você se lembrar que tem um Pai que zela por você, que cuida de você, e na sequência você lembra que esse Pai não é só seu, que é um Pai que te chama para uma vida em comunhão, em comunidade. Um teólogo chamado J. Packer, ele vai comentando esse texto e dizer o seguinte: pode-se resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Basta descrevê-lo como a revelação da paternidade do Deus Santo e Criador. O que o Packer está dizendo? O Packer está dizendo que, na verdade, todas as Escrituras poderiam ser resumidas nesse início de oração, onde Deus, desde o momento da criação até o ponto central da fé, que é o Cristo, e a consumação que há de vir, o tempo inteiro, Deus criou e nos chama, se revelando a nós como um Deus que cuida, que cria. Olhem para o Gênesis. Já pregamos sobre isso. Enquanto os deuses dos povos em volta de Israel criam em divindades que os escravizavam, criam que as divindades tinham criado homens e mulheres para trabalharem para eles, o Deus cristão é um Deus que se revelou dizendo o seguinte: não, estão errados. Deus não precisa de escravos. Deus não precisa do seu trabalho. Muito pelo contrário, Ele cria, Ele planta,
Ele coloca a humanidade lá e ele se propõe a alimentar essa humanidade. Sabe por quê? Porque até então talvez isso não estivesse claro, mas o que ele quer deixar claro para você é que ele é um pai. Pai poderia muito bem ser designado o termo pai, o Deus cristão. Aliás, tem um livro com esse nome. Pai, o Deus cristão. Não existe nenhuma outra proposta religiosa nesse planeta que apresente o seu ser superior, o seu ser supremo, com o nome de Pai. Alá não é Pai. Os Exus não são Pai. Buda não é Pai. Aqueles caras de pau que se chamam pai apóstolos não são pai, até porque apóstolo bom é apóstolo morto. Como disse Augusto Nicodemos, porque os bons, os verdadeiros já morreram. Não existe essa bobajada mais hoje, biblicamente. O pai, ou o termo pai, é o termo que revela o quanto esse Deus que cria com a intenção de se relacionar com a gente. Parker vai continuar. Da mesma forma, pode-se resumir toda a religião neotestamentária quando descrita aos moldes do conhecimento de Deus, enquanto Pai Santo. Ou seja, o quanto você conhece desse termo ou dessa doutrina de um Deus que é Pai. Isso vai definir muita coisa para a sua vida. E ele conclui assim: se você deseja julgar quão bem alguém compreende o cristianismo, deixa eu fazer um desafio. Se você deseja saber o quão bem você compreende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa em ser filho de Deus e ter Deus como pai. Tem aquele adágio, né? Muito comum por aí. Deus é pai, não é padrasto. Já ouviram isso? É óbvio que não significa que um padrasto não possa amar, né? E às vezes muito mais do que muitos pais por aí. Mas a ideia é que, na verdade, se a gente fosse refazer esse adágio, seria: Deus é pai, não um escravizador. Deus é aquele que olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Talvez para muitos, e isso sempre é um problema, meus irmãos, isso é resultado de pecado, isso é resultado de tudo que aconteceu em Gênesis 3. Talvez para muitos, fazer essa conexão de Deus com pai acaba sendo muito difícil porque tiveram pais ruins. Infelizmente, isso é uma realidade. Talvez alguns de vocês, aqui nessa noite, tenham tido pais muito ruins. Pais ausentes, pais egoístas. Desculpa a expressão, pais safados. Sem vergonhas. Pais que tinham muito mais olhos para si próprio do que para a família e para os filhos. Resultado do pecado. Fruto do pecado. Só que Deus tem por objetivo se revelar a partir do seu Filho. E o seu Filho na cruz mostra o quanto esse pai é tão diferente desses pais ruins que nós conhecemos por aí. Como isso? Simples. E, meus irmãos, o Evangelho explica e simplifica tudo. Olhe para a seguinte realidade. Olhe para a seguinte realidade. Um Deus que é santo cria o homem e mulher aqui, cria a humanidade santos.
Essa humanidade, por escolha pessoal, resolve se virar contra esse Deus que é santo, trazendo para si miséria, dor e morte, trazendo para si e para a criação o pecado. E agora esse Deus que é santo, ele também é justo. Sendo justo, ele necessariamente precisa aplicar justa punição para o pecado. Ora, mas talvez você pense, o meu pecado não é tão grave assim. É óbvio que você pode pensar que seu pecado não é tão grave assim se você não levar em consideração a santidade de Deus, ou seja, se você não levar em consideração a pessoa da qual você está ofendendo todos os dias. Então, se você não leva em consideração, você vai achar que é injusto. Mas se fosse revelado para você o tamanho da santidade dele, você tremeria de medo. Só que ao mesmo tempo, esse Deus, ele quer que você entenda que ele é diferente do seu pai que não valia nada. Mas como fazer isso? Porque você continua pecando e pecando constantemente. Como fazer isso? Como que esse pai resolve? Ele envia um filho único, santo, para se oferecer como sacrifício no seu lugar e levar sobre si todo o seu pecado. Agora pense comigo. Um Deus que entrega o filho dele para morrer por gente que não presta, para que essas pessoas sejam justificadas, para que com a morte e ressurreição desse filho, aquele pecado que tornava a pessoa um asco às narinas de Deus, se torne agora amável, desejável, mas que só é possível por causa do sacrifício. Vocês estão entendendo a equação? Um pai que entrega o Filho Santo por pessoas más para torná-las santas e justas, para atraí-las para si próprio. Todos entenderam aqui a equação? Sim? Percebe como que essa mensagem revela o quanto esse pai é bom? O seu pai terreno, que era mau, abriria mão de coisas mais simples para que você pudesse sorrir? Talvez não. Mas o Pai eterno abriu mão do que era mais precioso por pessoas que o odiavam, para que, tendo sido perdoados, passassem a amá-lo. O que isso revela dele? Que ele é bom, que ele é santo. Se esse não é o pensamento que conduz e controla a adoração, a oração e a perspectiva de vida desta pessoa, significa que ela não compreende tão bem assim o cristianismo. Ou seja, se Jesus, com sua vida e obra, morte e ressurreição, não revela para você o quanto você é amado pelo Pai e o quanto esse Pai tem prazer em se relacionar com você, muito provavelmente você não entendeu o Evangelho e pode estar vivendo a vida da hipocrisia. O que é a vida da hipocrisia? É a vida em que você aprendeu desde pequenininho a mentir na igreja. Irmãos, eu nasci e fui criado dentro de uma igreja cristã. Desde pequenininho, eu aprendi o que eu deveria falar nas escolas bíblicas, nas EBFs, para ganhar a balinha. Mas eu só aprendi a repetir aquilo sem ter nenhuma conexão pessoal, até que o Espírito de Deus abriu meus olhos e o meu coração e me revelou o Pai, que na visão do Filho, que tem o objetivo de me mostrar Ele, é bom e é santo. Bom, então, quando oramos, nós temos que ter em mente que nós não nos aproximamos de
um outro pai. Que outro pai? Aquele que Jesus chama de mentiroso, o pai da mentira. Se encontra em João 8, 44. Não. Esse outro pai, esse é o próprio diabo. É nosso inimigo declarado na batalha cósmica. Quando oramos, nós buscamos refúgio, nos refugiamos para o Pai que está nos céus, aquele que nos trouxe para a sua família e nos trouxe, meus irmãos, por adoção. Então, não somente um Pai que se revela como bom, como santo, mas um Pai que se faz nosso Pai por meio da nossa fé em Jesus Cristo, e isso é espetacular. Alguém pode ler aí para a gente Gálatas, capítulo 4, versos 5 e 6. Gálatas, capítulo 4, versos 5 e 6. I show you having like this. The the start of this industry. We didn't like people off outside. We should show. Why did we buy? Esse é o Deus que nos adota, a fim, na minha versão, de nos redimir o que estavam sob a lei, a fim de nos tirarmos da escravidão da lei e sermos recebidos como filhos. Eu falei sobre isso na semana passada. Como que em todo o contexto do Novo Testamento, a filiação adotiva, ela tem um valor muito superior à filiação sanguínea, à filiação natural. Falamos sobre isso na semana passada. Enquanto naquela época, um filho, não havia métodos contraceptivos. Um filho poderia ser gerado a qualquer momento. E alguns pais e mães aceitavam esses filhos que vinham e outros não. O que Paulo está dizendo então, e naquela época então, quando alguém era adotado, quem adotou, adotou por amor, por escolha pessoal. Ele não era obrigado a isso. Paulo está fazendo esse paralelo e dizendo o seguinte: esse pai nos adota como filho, não tendo sido coagido por ninguém a isso, mas por amor, porque assim ele quis. Jesus vai instruir então a nós, seus seguidores, a se dirigirem a Deus com esse termo, que é rico em significados. A invocação inicial da oração é um convite de Jesus, meus irmãos. Jesus está nos convidando a também chamarmos a Deus de Pai, como Ele próprio costumava fazer. Martinho Lutero, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, sobre o Pai Nosso. Jesus exige, Lutero falando, Jesus exige de nós, olha o que ele está dizendo, parece um contrassenso isso. Jesus está exigindo de nós, de vocês, a honra de lhe pedir como um filho. Vocês entenderam? Jesus nos exige a honra de nos dirigirmos a Ele, de pedirmos a Deus como um filho pede ao Pai. Em contrapartida, é como se fosse assim, meu amigo, na vida cristã você não tem escolha. A única opção que você tem é ser muito amado e reconhecer esse amor nesse Pai, se dirigindo a Ele como um filho que pede a um bom Pai. Jesus chama Deus de Pai e inclui isso a todos os seus discípulos. O Deus Pai só é, então, primeiro, para aqueles que estão em Cristo. Segundo, o Deus Pai só é Pai para aqueles que percebem a vida comunitária para a qual Deus nos traz.
O Deus cristão, o Pai do Senhor Jesus Cristo, ele se revela e se relaciona com homens e mulheres, os convidando a os chamar de Pai, mas querendo botar na nossa mente o seguinte: se você não tem o meu povo por irmãos, você não é meu filho. E isso é muito significativo quando a gente pensa no número de pessoas que não somente adotaram o padrão de vida de desigrejados, quanto daqueles que não se dizem desigrejados, mas que também não têm compromisso nenhum com o povo do Senhor. Porque na sequência da oração, o que nós vamos perceber é que essa vida comunitária e essa oração comunitária, ela tem nuances de juntos pedirem e viverem a mesma coisa. Jesus nos apresenta então um Deus que não está distante, mas que de fato é o nosso Pai. E em toda a sequência da oração, a cena de comunidade, ela vai ser predominante. A gente percebe que os verbos, eles vão estar sempre na primeira pessoa do plural. E a segunda pessoa do singular, tu, você, vai estar restrito somente a Deus. Então, meus irmãos, não é que nós não possamos fazer orações pessoais. Aqui algumas aplicações, mas quais foram as suas últimas orações comunitárias? Se o Pai é nosso, quais foram as suas últimas orações comunitárias? E veja, não somente orações por sua comunidade local, mas, de maneira geral, qual tem sido a sua relação com a Igreja de Jesus na Terra? O quanto as preocupações de Deus com o seu povo nesse mundo te preocupam? O quanto a missão de Deus na sua família, entre seus amigos, os seus vizinhos, se tornam preocupações pessoais suas e orações suas. Percebe um ponto? De novo, qual foi a última vez que você fez uma oração comunitária? A questão aqui, meus irmãos, para que você nunca mais perca de vista, é o fato de que nenhum cristão é uma ilha. Jesus começa a ensinar aqui a nós que antes vivíamos nossas vidas mesquinhas e singulares, buscando realizar os nossos próprios desejos, a vivermos agora dentro de uma comunidade e sempre aprendendo a usar a primeira pessoa do plural. E, meus irmãos, eu tenho percebido, muitos de vocês, nesta igreja local, muitos ainda, talvez alguns aqui, hoje, talvez tantos outros que não vieram, mas eu tenho percebido o quanto alguns de vocês têm feito a opção de trilharem, de caminharem uma jornada solitária. Uma jornada em que você vem aqui uma vez aos domingos. Se é que você tem alguma função aqui na igreja, ou você só vem no dia da sua escala, ou você vem todos os domingos porque você está escalado todos os domingos. Ou quando não isso, pessoas que realmente fizeram a opção de andarem sozinhos. Irmãos, entendam
E aqui, não vejam como uma cobrança pesada, mas é uma orientação bíblica. Se a vida comunitária revela um Pai que é nosso, e você só se preocupa com seus irmãos, se é que se preocupa, nos domingos, há alguma coisa errada nesse processo. Eu falei sobre isso nos sermões passados aí, para quem está no grupo da igreja, no grupo de amigos da igreja. Você já verificou a sua agenda para ver se você pelo menos salvou o nome dos seus irmãos nos seus contatos pessoais? Você sabe o nome de todo mundo, da qual afirmam ter o mesmo pai que você? E não somente isso, você sabe pelo que orar em relação a eles. E não somente isso, você já os convidou para estarem juntos, tomando um café e orarem por questões em comum do reino de Deus, da igreja local. Meus irmãos, cuidado com as caminhadas solitárias. Cuidado com as vindas nos domingos à noite, apenas para cumprir alguma função, mas que não te leva a se inclinar para nada além disso com as outras pessoas. Que não te leva a se inclinar durante a semana para outros movimentos. Irmãos, entendam o seguinte, às vezes eu fico doido com esse negócio. Embora isso seja um ranço das igrejas por aí, tá? Onde tudo está centralizado no pastor, e se o pastor não fizer nada, a igreja também não faz. Tipo, parece que a gente tem que ficar inventando festinha, inventando coisinhas, porque senão o pessoal não se junta. E quando chega aqui, né? Ainda vou dar uma palavra final para os visitantes depois do culto, mas então os visitantes não estão incluídos nessa, tá? Estou falando da igreja local. Mas que quando chega aqui e vai se aproximando para ficar, percebe que essa igreja é meio esquisita. Por quê? Porque eu estou trabalhando para vocês amadurecerem e entenderem que não precisa do pastor estar fazendo festinha para vocês estarem juntos. Me lembro do ano passado, reclamações do tipo: o pastor está no grupo das mulheres da igreja. Por quê? Para quê? Irmão, porque é um grupo da igreja. Se as mulheres querem conversar sobre coisas pessoais de mulheres e pedir oração, o que seja, são livres para isso. Completamente. Mas o problema é que, de novo, parece que fica se esperando que a igreja e a liderança organize coisas para vocês. Meu amigo, passe o olho na agenda do seu celular, lembra que o Pai é nosso e convida os seus irmãos para ir comer uma pizza, para orar, para tomar um café. O pessoal já está combinando. Aqui eu dei só um exemplo de tantas coisas que eu já ouvi nesses últimos dias, onde as pessoas ficam completamente dependentes se a igreja vai fazer alguma coisa ou não. Meus irmãos, estamos caminhando para a maturidade, onde vocês são livres em Jesus para marcarem reuniões de oração na casa de vocês, para marcarem momentos de vida e crescimento. E olha que nós já começamos um novo movimento na igreja, que se trata dos pequenos grupos. Mas, meus irmãos, é uma pena que a gente nunca consegue botar a igreja toda num culto só, né? Como que eu percebo muitos e muitos e muitos não dando a mínima para as pequenas reuniões, para os raros momentos que nós arrumamos para estarmos juntos.
Mas depois para reclamar é rápido. E detalhe, né? Tudo vai para conta do pastor. Tudo vai para conta do pastor. Cuidado com a jornada da solidão. Porque na solidão, o seu coração terá a tendência de ficar cada vez mais frio e culpando terceiros e nunca percebendo que o problema se encontra em você, porque você perdeu o norte do Pai, que é um Pai de uma comunidade e que habita no céu. Ele é aquele que está nos céus. Vou apresentar alguns slides e a gente finaliza. Sinclair Ferguson, falando sobre o tema. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, deixou claro que a influência mais importante sobre o viver cristão é aquilo que pensamos a respeito de Deus. Olha o que ele está dizendo. Para Jesus, a teologia, ou seja, a ideia que sustentamos acerca de quem Deus é, determina a forma como vivemos. Então, deixa eu repetir isso. Para Jesus, a ideia que sustentamos sobre quem Deus é vai determinar como você vai viver. Mais especificamente, Jesus enfatiza quão importante é para nós pensar em Deus como Pai e conhecer o relacionamento íntimo entre pai e filho. E por último, um autor chamado Júlio Andrade Ferreira, já falecido, era um pastor presbiteriano. Ele vai dizer o seguinte, diante disso tudo, tá? E, bom, vimos que não vamos fechar o verso 9. Mas não tem problema, porque nós vamos pegar agora aquela estrutura de santidade, reino e vontade. Bom? Nem meu pai, nem pai, simplesmente. Ou seja, não é nem meu e não é simplesmente pai. Jesus fala de Pai nosso. Nem todos os seres humanos oram a oração que Jesus ensinou. Em seu egoísmo, excluem os demais. E, de novo, se a gente está aplicando esse modelo de oração, não só como um modelo de oração, mas um modelo de vida, nem todos vivem como quem tem irmãos da fé. Ao dizerem, Deus meu, só meu, transformam-no em ídolo. O transforma num Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. E ele conclui, a dependência quanto ao Pai nos leva à solidariedade quanto aos irmãos. Meus irmãos, tudo isso aqui hoje foi só um Pai que é nosso, que está nos céus, um Pai celeste, um Pai que ele é completamente diferente dos pais terrenos. Você tem essa ênfase no texto. E a relação com esse Pai nosso, do céu celeste, precisa necessariamente ser uma relação que nos leva, primeiro, a essa dependência quanto ao Pai, mas que também nos leva a essa solidariedade quanto aos irmãos. Uma solidariedade que é completamente diferente do Greenpeace,
que é completamente diferente dos direitos humanos, o Ministério dos Direitos Humanos, sei lá, ou de qualquer ONG dessa. O cristão é aquele que vive em comunidade e é solidário, e é próximo, e é amigo dos seus outros irmãos, não por qualquer tipo de busca ética e moral ou de reconhecimento das pessoas, mas é por um simples fato. Ele teve um encontro pessoal com o Pai. Se Deus é Pai nosso, ali está firmada a comunidade de fé. E aí fica a reflexão, uma reflexão agora pessoal para cada um de nós. Deus não pode ser só o seu Pai, que atende às suas necessidades a tempo e hora. Até porque nós vamos ver outros paralelos aqui na frente sobre como que há uma relação entre você ter os olhos para os outros, da mesma forma que o Senhor tem olhos para você. Quando chegarmos lá na parte do perdoar como somos perdoados, não é? Se Deus é Pai nosso, ali está firmada uma comunidade de fé. Somos uma igreja que está sendo plantada. Desde 2019, passamos por uma pandemia, já nos mudamos 1, 2, 3, 4 vezes. 5, se você pensar no online, não é? Foi uma mudança. Somos uma igreja ainda se consolidando. E esse tempo inteiro temos apresentado para essa igreja as bases do que é ser igreja de fato. As bases sólidas disso. E talvez aqui, nessa frase, mais um grande pilar. Se o Deus é Pai nosso, ali está firmada a comunidade de fé. Leia de forma inversa, então. Se Deus é Pai somente individual de cada um de vocês, nós somos qualquer coisa menos uma igreja. Se o Pai do Senhor Jesus Cristo não é um motivo que te convença a procurar se relacionar com outros irmãos, isso não é uma igreja, isso não é uma comunidade de fé. E você está talvez trilhando há algum tempo a rota do consumo pessoal, que apenas te agrada. Aqui você deve ser masoquista, né? Porque você vem aqui só para apanhar. Então não é um consumo tão normal, não. Mas eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que vocês ouvem a palavra. Eu sei que vocês meditam na palavra. E eu sei que a palavra os convence a deixar seus pecados. Então que o pecado da vida solitária morra hoje, em nome de Jesus. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que não vieram. Vocês sabem quem não veio? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia daqueles que já estão há 3, 4 domingos sem vir? É um bom teste também para você. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai nosso, aquele que se revelou a nós como quem ajunta os seus filhos debaixo dos seus braços e os protege, aquele que nos chama a não temermos, aquele que nos diz que mesmo que venhamos a pecar, estaremos seguros e perdoados pelo sacrifício do teu
Filho unigênito, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de comunidade, Deus que nos chama a abandonarmos projetos pessoais, sejam eles intelectuais, sejam eles financeiros, sejam eles de poder, mas que nos chama a um autoabandono para uma dedicação integral, completa ao Senhor. E se dedicando ao Senhor, se dedicando uns aos outros. Aquele que se revela pela tua palavra. E que haveremos ainda de estudar esse texto. Que governa todas as coisas e governa hoje também na terra. Mediante o seu povo, os seus filhos. Senhor Deus, nos consolida como filhos. Pai nosso, que estás no céu, que o teu nome venha a ser honrado e santificado. Ansiamos pelo teu reino e não tememos a sua vontade, pois ela é santa e vem de alguém que se revela como Pai. Pai nosso, olha para as nossas necessidades e ensina a cada um de nós a dependermos exclusivamente do Senhor, o Deus que faz nascer o pão da terra. Tira de nós, Senhor, as características de orgulho pessoal, ou uma falsa ilusão de que somos capazes de conduzirmos as nossas vidas sem o Senhor. Olha para o nosso coração, Deus. E se há ainda caminhos maus, e nós sabemos que há, nos corrige. Livra-nos do mal. Que não venhamos a falhar nos testes dessa vida. O poder é teu. O reino é teu. A glória é tua. Nada é nosso. Que esse modelo de oração, Pai, venha se tornar um modelo das nossas vidas. E como igreja, como comunidade de fé, que venhamos a ter a honra, a alegria de manifestar o teu nome, o teu reino, àqueles nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Tua palavra diz que seríamos reconhecidos como teus discípulos quando definitivamente nos amássemos. Mas não temos como nos amar se houver singularidade, se houver jornadas solitárias. Senhor, nos traz a comunidade. Quebra os nossos corações. Desfaz, Pai nosso, as nossas próprias confusões que nós mesmos criamos. Muitas das vezes por conta de pecado ou por conta ainda de corações singulares que ainda insistem que são melhores sozinhos. Se o Senhor é o nosso Pai, vivemos de fato no reino do Filho do amor. Manifesta, Pai, essa paternidade no coração de cada um nessa noite e aqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem.
em nome de Jesus. Amém.